Agora vamos para uma pauta super bacana com ela, que eu adoro, a queridíssima nutricionista Andréa Zácaro. Bem-vinda! Obrigada. Sempre, olha que mesa mais linda. Tá linda que você mesmo. traz, olha. Super equilibrada. Sempre Sandrinha, Fuzi montaram com super carinho. Lembrando, então, já vou contar para vocês qual é o tema, que a Andréa, ela é nutricionista esportiva e presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Isso. Então é legal que a gente consegue, inclusive, fazer muitas perguntas em relação à atividade física, não só a qualidade de vida, que eu acho que hoje é muito importante. Exato. Hoje nós vamos falar de uma dieta, deixa eu ler direitinho para eu não falar errado. O nome seria flexitariana. De repente começou a sair nas revistas, as pessoas começaram a comentar essa dieta, a gente falou, peraí, a gente tem que trazer pro nosso Você Bonita. É uma dieta parecida com vegetarianismo? O que acontece nessa dieta? Na verdade se a gente pensar no vegetarianismo, é você excluir alimentos de origem animal. E aí a gente tem do vegetarianismo algumas linhas. Então você pode ser ovo-lacto-vegetariano. Certo. Que aí você consome ovos e lácteos, queijo e derivados, né, leite e tudo, e os vegetais. Você pode ser só lacto-vegetariano, então você não consome o ovo e consome o leite. Certo. Você pode ser ovo-vegetariano, que você consome o ovo e não consome o queijo. Certo. Então, desses E que a gente tem, vegano? o vegano é o mais extremo, Tá. que aí ele não consome, além de não consumir nada que tenha origem animal, ele ainda inclusive olha os rótulos para saber, por acaso, uma gelatina ou algum produto que tenha o lado do animal presente na confecção daquele produto, seja até vestimenta, Tá. ele faz a exclusão do uso disso. Então, dessas linhas todas, surgiu desde 2009, que foi nos Estados Unidos, que surgiu esse tema do flexitariano, ou flexitarianismo, que seria meio que um vegetariano flex, num popular. Não é exatamente isso, é um vegetariano exatamente. flex. Eu consegui traduzir mais ou menos desse jeito, porque você é vegetariano em alguns dias da semana, que é uma coisa saudável de uma certa maneira. Então, numa Tá. alimentação balanceada, a gente consegue fazer o uso de vegetais, que é necessário, mas o consumo proteico. E o consumo proteico não necessariamente precisa ser só de origem animal. Então, as pessoas que estão consumindo cada vez mais proteína, e isso é uma preocupação muito grande, porque o excesso de proteína, como a gente já discutiu em algumas pautas, ele é prejudicial, Sim. né? Principalmente a proteína de origem animal. A gente também já fala bastante, inclusive associações específicas de cardiologistas e pessoas tratam com cuidado o consumo excessivo de carne vermelha Tá. e de embutidos. Certo. Então, nessa levada, fazer a exclusão, algumas vezes é interessante. Há um tempo atrás, saiu não comer carne segunda-feira. Segunda sem carne, Exato. pode colocar hashtag, Exato, é mais ou menos nessa linha. Tá. Né? Então, o flexitarianismo seria você ser vegetariano em alguns dias da semana, mas por uma opção de bem-estar, de saúde, do que propriamente dito de ser vegetariano e o cuidado com o consumo de animais. Então, existe essa Entendi. história. É aquele vegetariano, então, que tomou essa decisão ou que tirou, de repente, essas proteínas animais por uma questão até de tentar fazer uma dieta ou ver se digeria melhor os alimentos, mas que não tem aí aquele lance de não comer nada animal por algo que acredita... Ideológico. De vida, né? Exatamente. Então, agora a minha questão é a seguinte... É uma dieta que propõe quantos dias você pode ficar sendo um vegetariano e quantos dias você vai incluir a proteína animal? Não tem uma regra. Não tem regra? Não tem regra. Então, na verdade, a preocupação do nutricionista, né, ou do profissional da saúde em questão, seria como incluir a proteína de maneira adequada. Então, a gente tem uma quantidade de proteína, e aqui nós colocamos vários tipos de proteína, Tá. acho até interessante a gente citar. Tá tudo aqui, vamos lá. Tá tudo aqui. Tem então, tudo. a gente tem proteína de origem animal, né, que frango, peixe, carne. Tá. A gente tem um peito de peru, um presunto, a gente tem ovos, leite, derivados e o queijo. Então, Tá. todos esses que são proteínas de origem animal, eles possuem um score de aminoácidos, que a gente fala, uma quantidade de aminoácidos essenciais suficiente. O que são aminoácidos essenciais? São aqueles que a gente não produz. Tá. Então, como a gente não produz, a gente precisa buscar na alimentação. Então, esses possuem todos os alimentos essenciais, os aminoácidos essenciais, não precisa combinar. Então, se eu comer só um ovo, só a carne, só o peixe, eu consigo todos os aminoácidos essenciais para construir células, músculo, sistema de defesa e tudo. Certo. No caso dos vegetais, eu preciso fazer uma combinação. Então, por exemplo, arroz e feijão.
A gente sabe que o arroz e feijão é completo, por quê? Porque se eu misturar o arroz com o feijão, eu consigo uma quantidade interessante de aminoácidos essenciais, porque o feijão tem alguns e o arroz tem outros, né? Então, neste caso, eu precisaria consumir uma grande quantidade de feijão, de soja, de lentilha, de grão de bico, que são essas proteínas de origem vegetal. No dia que eu não consumo, dia que você não consome a proteína animal. Então, você pode até fazer a substituição, né? Então, consumir bastante frutas, verduras e legumes é fundamental em qualquer dieta, em qualquer. Então, a gente tem uma recomendação do consumo de 7 a 10 porções de frutas, verduras e legumes, considerando cada porção uma xícara. Então, eu preciso comer bastante no almoço, no jantar, no café da manhã e tudo. Só que eu também preciso incluir a proteína. Então, você quer cortar o leite ou o iogurte? Tudo bem, só que substitua por castanhas, leite de soja e outros. Você quer cortar a carne? Ok. Substitua por proteína texturizada de soja, por exemplo. É o que eu ia te perguntar. Se a gente tem que pensar em combinações, e outro dia a gente estava falando aí, a gente fez até uma pauta a respeito de proteínas e gramas de proteína que tem, por exemplo, nos filés e tal. Com todos eles, eu preciso dessa junção, um com o outro, um sozinho não carrega essa quantidade de aminoácidos essenciais? A soja é um dos que tem bastante concentração de aminoácidos essenciais. E por isso que quem é vegetariano consome o bife de soja, ou as coisas voltadas para a soja, ou mesmo o tofu, que seria o queijo da soja, o leite de soja. Então, consumindo a soja em questão e todos os derivados, a gente tem uma quantidade boa de proteína. O que é problema é que você precisa consumir uma grande quantidade. Então, não é só um grãozinho de soja que vai fazer a diferença. Eu preciso comer uma quantidadezinha um pouquinho maior. E aí vale do equilíbrio, como em qualquer outra recomendação, seja com carne, ou com frango, ou com peixe, de substituir por proteína texturizada de soja, ou xícaras de lentilhas, ou soja em salada, de alguma maneira que eu consiga complementar. A gente colocou, inclusive, o tofu na tela, que ontem a gente até fez uma receita com tofu, ele era a base de um patê. É bem legal, então. É ótimo, é variar excelente. O tofu com... Tem gente que não tira um creme de ricota ou iogurte, mas variar com o tofu. Pode. Isso então, agora, até pra gente entender... Tem perguntinha já, né, Má? Vou fazer daqui a pouquinho. Até pra gente entender, isso é considerado saudável? Então, até que ponto, quantos dias na semana? Porque já vou entrar no vegetarianismo, que eu sei que o pessoal que assiste Você Bonita tem muita gente vegetariana. E eu acho que com a Andréa o papo vai ser muito bacana, porque ela pode dar, inclusive, muitas dicas pra vocês. Agora, até que ponto, quantos dias é considerado saudável excluir essa proteína animal? Dá pra dizer? Olha, se você quiser se tornar um vegetariano, existe uma fase de transição aí, onde você vai retirar os alimentos de origem animal e acrescentar as proteínas vegetais. Então, nessa fase de transição, é interessante que você pesquise, busque um profissional que consiga fazer com que você tenha a mesma matemática de proteína, chegando de forma vegetal. Então, não é substituir um bife por um brócolis. Não dá para fazer essa conta. Até tem proteína no brócolis, tem proteína em castanhas, mas a quantidade de proteica não muda. A gente tem uma necessidade de 1 grama de proteína por quilograma de peso. Então, uma mulher que pese 60 quilos, ela vai precisar de 60 gramas de proteína divididas nas refeições do dia. Se ela vai excluir o leite, ela vai introduzir um leite ou alguma coisa de iogurte que seja de soja. Se ela vai fazer isso em forma de castanhas e de cereais integrais, que também tem uma concentração boa de proteína, a quantidade vai ter que ser conveniente. O grande problema desses alimentos do tipo aveia, do tipo granola, castanhas, que a gente vai ter uma quantidade de proteína, é porque ele também tem uma quantidade boa de carboidratos. E aí a dieta pode ficar desbalanceada. Então, pode fazer? Pode. Só que o interessante é que a pessoa saiba em que momento que eu vou usar, aonde eu preciso da proteína e qual vai ser a proteína que vai entrar no meu cardápio de acordo com o que eu gosto. Entendi. E isso que é interessante do nutricionista, é estudar o que você gosta, qual é a sua proposta de vida, eu quero não comer carne. Ok, você pode não comer. Só que nessa transição, a carne é fonte de ferro. Então, se eu for tirar a carne, eu posso ficar anêmica. Então, qual é o cuidado que eu devo ter com a minha alimentação e quais alimentos que eu tenho que dar mais atenção? Então, eu vou deixar uma perguntinha do público que você já me conta e a gente vai continuar falando um pouquinho de vegetarianismo e dessa flexitarianismo, né? Que seria o vegetariano flex. Achei isso muito engraçado. Vamos colocar na tela a perguntinha, então. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Fabi. Obrigada, lindona. Como podemos nos organizar com calorias e quantidades por porções ao longo do dia? Tá aí, a Fabi quer saber como é que a gente pode organizar as calorias em quantidades por porções ao longo do dia. Primeiro, uma pergunta importante para a gente entender essa parte calórica do dia.
Atualmente, a gente já conversou isso aqui. As pessoas estão, não vamos dizer mais preguiçosas, mas estão com menos tempo, talvez, com mais cansaço, com mais cobranças e estão fazendo menos atividade física. Então, o gasto tem sido menor. Quando a gente tem um gasto menor, a gente tem que mexer nas calorias desse paciente? Sim, mas normalmente a gente já tem a gente chama de taxa metabólica basal ou uma necessidade energética de repouso. Tá. Né? São meio semelhantes, mas assim, sem fazer nada, a gente já precisa de calorias. Certo. Então, as dietas com baixa quantidade calórica, se considerar por quilograma de peso, né, dietas abaixo de 40, 35 calorias por quilograma de peso, são dietas que não suportam, não sustentam a quantidade energética que você precisa nas 24 horas do dia. Entendi. Então, mesmo quem está acamado, mesmo quem fica dormindo o dia todo, se ficar deitado de férias, o coração está batendo, os músculos estão contraindo, você está respirando, então tem uma necessidade energética mínima. Tá. E que sempre é mais que 1000 calorias. Certo, Só para ficar claro para todo mundo, que as pessoas falam assim, nossa, eu estou fazendo uma dieta que tem 1000 calorias, eu vou engordar. Não, a gente precisa. E não, crianças... gente, pelo amor de Deus, mil é muito... E aquela, já ouvi de 500, fica comendo maçã. Não, isso, quando a gente come menos calorias do que a gente precisa, o organismo acaba ficando um pouco mais econômico e a gente tem que lançar a mão de algumas coisas como fonte de energia e a única coisa que pode queimar a mais seria estrutura. Na verdade, não estrutura, mas você deixa de construir músculo, células de defesa, para utilizar essa estrutura como fonte de energia. Entendi. Né? Então, não na verdade, inteligente fazer não é isso. bem inteligente. Então, a ideia é que você precise de quantidade calórica. Existem cálculos diversos aí que você consegue descobrir qual é a sua porcentagem ideal de calorias no dia. Óbvio que é bom que faça por um profissional qualificado, sim. né? Então, vamos fazer o cálculo dietético. Aí você chegou à quantidade que a sua caloria dia, considerando sua atividade física, peso, idade, sexo, e todas as coisas que você vai colocar, porque tem altura para colocar, peso. É verdade. Homem e mulher tem quantidade diferente de caloria também, e a prática esportiva ou o dia a dia de trabalho. Se você considerar que a pessoa é um trabalhador braçal, tem mais energia a ser gasta. Se é uma pessoa que trabalha em escritório, ela tem menos caloria a ser gasta. Então, neste cômputo final, na conta final, que dê 2.500 calorias, essas terão que ser distribuídas. É como se fosse um carro. Eu não consigo abastecer 4 vezes no posto de confiança do lado de casa se eu vou pegar uma estrada para 24 horas do dia. Eu vou gastar a gasolina para no posto abastecer. Gastar a gasolina para no posto abastecer. Então, dessa maneira, essa distribuição, como é a pergunta da ouvinte, é que a gente faça essa distribuição ao longo do dia, considerando o café da manhã, 3 horas, mais ou menos, ou 4 de intervalo, eu vou fazer uma próxima refeição. Se o café é 6 horas e o almoço é 1 hora, no meio do dia você vai ter fome. Sim. Então, senão você vai avançar no almoço e vai comer mais do que você deveria no almoço. Se a dieta é possível que você coloque um número maior de coisas, né, de itens no meio da manhã, a gente pode trabalhar com 2 itens. Por exemplo, uma barrinha, mais umas castanhas, ou um iogurte e umas castanhas, ou uma salada de fruta. Se as calorias são um pouco reduzidas, eu posso pegar apenas uma fruta, ao invés de pegar uma salada de frutas. E aí a ideia é que você distribua essas calorias durante o dia, tendo o café da manhã, o almoço, que é a maior refeição do dia, o lanche da tarde e o jantar. Acho que a dúvida dela também era um pouco isso. Qual refeição eu posso considerar a refeição do dia? Exatamente. O almoço, então. O almoço é a maior refeição do dia, porque a gente está num pico metabólico. De acordo com o ciclo circadiano e liberação hormonal, a gente vai gastando energia. No meio do dia, eu tenho mais energia a ser consumida pelo meu organismo, independente da energia mental. Tem gente que fala, não, eu trabalho muito bem à noite. Não, a cabeça trabalha bem à noite. O teu corpo, ele trabalha bem durante o dia e no final do dia você vai tentando repousar, a sua energia vai diminuindo e a refeição noturna deve ser menos calórica do que a refeição no almoço. Pra gente Se você inverter isso, você acaba acumulando um pouco e é uma das consequências que a gente tem para obesidade, sobrepeso, é não comer durante o dia. Aí quando passa 6, 7 horas, nasce um ser dentro de você que quer comer doce salgado. Então, a falta de energia de manhã, o não comer ao longo do dia, faz com que você tenha mais compulsão no momento tarde e noite. Quando você chega em casa, repousa, tá de cara com as coisas que você comprou no mercado, que você gosta. Que estão gostosas ali na geladeira. Então, comer bem durante o dia, você consegue contar as calorias à noite. Então a contagem de calorias, de certa forma, é feita com um profissional, é manter uma dieta de maneira inteligente. Exato. Vou chegar em muitas perguntas polêmicas, porque eu sei que aqui no Você é Bonita tem muito, é o que eu falo, o público é muito variado e é tão legal, porque
O pessoal de casa é que escolhe o que quer seguir para a vida, que linha de profissional quer seguir. Então, ter respeito sempre pelas opiniões. Eu vou te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que estão esperando eu te perguntar. Daqui a pouquinho. Pergunta do público de novo, que uma Má falou que não para de chegar a perguntar um negócio. Emagrecimento saudável, tá aí. Um beijo pra você. A proteína vegetal é tão boa construtora de músculo quanto a proteína animal? Sim, essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem diversos trabalhos científicos sendo colocados hoje em pauta, em suplementos de origem vegetal e suplementos de origem animal, contestando o whey protein ou a proteína de soja para a construção de músculo. É outro capítulo. Tá. Em considerar o alimento, né? a soja e a proteína animal, a gente precisa construir músculo e material de construção é proteína. Então, tanto faz a animal ou a vegetal, ambas são importantes para a construção do músculo. Tá. E isso é fato. A absorção no nosso organismo é a mesma? É. A gente tem a absorção de qualquer proteína, né, sendo lá no enterócito, a gente tem no intestino, faz a absorção, a gente quebra e absorve da mesma maneira. O grande problema não, mas um inconveniente que a gente deve considerar é que quanto maior o teor de fibras que eu tenho nessa refeição, quanto mais eu demoro para fazer a digestão, pode ser que eu dificulte um pouco a absorção, inclusive das proteínas. Então eu tenho que considerar que uma refeição para um vegetariano, ele vai ter um teor de fibras muito maior e talvez o cuidado com a proteína também deva ser aumentado. E aí ele tem que beber mais água. Também por causa da fibra. Então quem segue uma dieta vegetariana, lembrar de beber mais água. Na verdade, eu acho que essa linha de seguir o vegetariano, se toda pessoa que não é vegetariana fosse um pouquinho mais consciente em relação ao que é o vegetariano, não em exclusão da carne, mas no consumo ideal de frutas, verduras e legumes. Então as pessoas comeriam um pouquinho melhor, que é isso que o nutricionista fica pedindo, pelo amor de Deus, coma mais abobrinha, coma mais berinjela, inclua repolho, coloque as castanhas, as leguminosas, lentilha, aí fala, meu filho não come lentilha, ofereça, né? Então dá para consumir de uma maneira mais interessante. Então, no caso, a flex, que é a dieta que a gente está falando hoje, a flexitariana e tal, é uma dieta interessante. Excluir uma vez na semana ou 2 vezes na semana, a proteína animal, ela demora um pouco mais para fazer a digestão. Então, a sensação de que você está um pouco mais leve quando você exclui um pouco da proteína animal, ela até é coerente, mas tem gente que come peixe e se sente leve também, que é o caso do sashimi, do sushi. Sim. Então, na verdade, a gente está muito mais pensando na forma de preparo, na quantidade de gordura que a gente adiciona numa preparação do que propriamente a proteína. Se a proteína for magra, ela também é bem-vinda. Mas fazer a exclusão, eu acho que faz você pensar um pouquinho no outro lado do cardápio que é interessante. Muito legal. Olha, eu vou deixar uma pergunta, diretor. Vou deixar uma pergunta minha, que eu tenho certeza que as meninas que acompanham Você Bonita estão esperando fazer essa pergunta. Eu vou lá e já volto para você pensar o que você vai dizer. Só para a gente saber a sua opinião sobre os novos estudos a respeito do jejum intermitente. Se você quiser contar, como é uma coisa que eu tenho perguntado para muitos profissionais, porque eu acho que ele está aí, tem saído na mídia, a gente está preparando uma pauta de jejum intermitente bem bacana, porque eu acho que é uma informação que tem que ser passada com muito cuidado, e por isso que eu estou fazendo a pergunta para você. Já que a gente está falando de dietas e que aqui tem muitos alimentos e que a Andréa é uma grande, você estuda muito, grande conhecedora de tudo isso, vamos lá. Vamos. Como é que é esse lance do jejum intermitente no seu ponto de vista, no seu olhar? Olha, há 20 anos que eu sou formada e nesses 20 anos a gente teve várias ideias, algumas interessantes e outras meio cuidadosas em relação ao que o público pode fazer com acompanhamento ou não. Eu acho que o jejum intermitente ou qualquer outra coisa que for saindo nessa linha do vamos fazer que isso dá resultado, tudo dá resultado. Tá. Tudo. A partir do momento que você sai do seu conforto e faz uma estratégia diferente, eu vou cortar carboidrato, eu vou consumir só grãos, eu vou comer só abacaxi, vou fazer a dieta da melancia, ou a dieta de qualquer coisa, vai dar resultado. Então, isso é uma coisa que me preocupa, porque o resultado não é igual para todas as pessoas. Então, até para o jejum intermitente, que hoje na prática esportiva a gente percebe que muitas pessoas perguntam isso em todo lugar que eu vou.
vou, Carol, não é só aqui, em qualquer lugar que eu vou, as pessoas querem saber. Bombar, né? Exatamente. A gente faz cursos a respeito disso, congressos nacionais, para discutir isso entre os profissionais e saber o quão isso vai ser interessante ou não agir com um paciente ou com outro paciente. O que me preocupa é o público, que não tem o conhecimento da fisiologia, de toda a nutrição, das necessidades de cada momento e a particularidade de cada um, se pode fazer esse jejum ou não. Então, a minha preocupação maior é que, mais uma vez, é uma estratégia para você perder o equilíbrio. Desde o começo, e é o que eu mais defendo, é o equilíbrio alimentar nos 7 dias da semana. Então, que 5 dias tenha um equilíbrio de refeições, 5, 6, 7 ou 8 refeições dia, contendo carboidratos, proteínas e tudo. Se você vai treinar em jejum ou não, é outra coisa que vai de acordo com o profissional que está te acompanhando. Então, se ele fala, olha, para esse tipo de treino, você não precisa comer e vai treinar em jejum, que é 1 hora de treino, ou sei lá qual a estratégia. Mas voltando, acho que é importante, seja lá o que for, jejum intermitente, treino em jejum, ou uma adequação, que procure um profissional que você confie para ele ficar te acompanhando exatamente o que vai acontecer com você, se você fizer esse jejum. Porque se não tiver efeito nenhum, não tem por que você fazer o jejum intermitente. Se para você vai te dar algum efeito, que seja até interessante. Para quem não treina, não tem o porquê. Então, é uma coisa meio sem... eu acho legal esse cuidado que você tem em responder, porque a gente está falando para um público muito grande, é uma informação muito importante, muita gente que está assistindo, isso depois fica na internet, para que as pessoas revejam a pauta e tal. E, poxa vida, não cabe na vida de todo mundo muitas vezes, como você está dizendo. Assim, você tem muita responsabilidade, eu gosto de vir aqui por isso, porque você tem responsabilidade no que você fala, né? Então, você não faz modinha e fala, gente, nós precisamos fazer jejum intermitente. De jeito nenhum. Você busca gente que vem aqui e que vai dar uma resposta coerente em relação ao que a população pode fazer. Sem dúvida. Porque você sozinho já não consegue fazer a sua distribuição de calorias, de carboidrato, de proteína. E aí toda essa informação é importante para que você melhore a sua alimentação em casa. Mas é bom que tenha um profissional que te acompanhe. E essa moda pode trazer consequências que não são muito legais para grande parte das pessoas. E olha, esse lance até do jejum intermitente, que seria assim, por exemplo, a pessoa come até às 6 da tarde, aí ela fica até às 8, 9 da manhã do dia seguinte sem comer nada, né? E aí eu já vi gente fazendo isso e acorda e fala assim, mas você pode comer qualquer coisa? Eu posso, eu vou lá, como pãozinho, como isso, como aquilo. Eu falo, peraí, mas você ficou tanto tempo, já de repente você come um pão, já deu um pico de índice, aí já começa, aí já me embaralha tudo quando eu ouço umas coisas por aí. É uma bagunça toda, eu acho que O que ele controla? Fazer um jejum intermitente, qual seria um benefício, se é que alguém, quando faz, tem um benefício? Não, na verdade, se você realmente faz uma restrição, principalmente se for no período noturno, é até bem-vindo. Para nós, mulheres, a gente consegue ficar nesse período das 6 até as 8 da manhã, acordar no dia seguinte com uma fome. Sim. Que você, fazendo uma alimentação balanceada, consiga fazer a distribuição dessa refeição coerente durante o dia. Sim. Agora, cortar o alimento e comer qualquer coisa não é interessante. Então, se você consegue fazer jejum entre as refeições, você tem uma queda na insulina e um aumento no glucagon, que auxilia na saída de gordura e queima. Então, fisiologicamente, bioquimicamente falando, existe uma coisa muito interessante de cortar carboidrato, de fazer jejum. A gente consegue explicar bioquimicamente isso. Entendi. Que tem um benefício em controle hormonal, em estabelecer alguma função interessante para o metabolismo. Agora, isso deve ser feito com cautela e por um prazo determinado. Entendi. Então, eu não quero fazer jejum hoje, amanhã não, porque eu tenho um jantar. Depois eu vou fazer, depois de amanhã não, porque eu tenho uma festa. Não, existe uma coisa que tem o resultado esperado por longo tempo ou por um período determinado. Entendi. Então, esta sequência vai acontecer por 3 semanas. Ok, durante 3 semanas nós vamos cumprir exatamente esse protocolo. Entendi. Depois nós vamos mudar para esse outro. Então, qualquer estratégia deve ser respeitado um tempo de introdução e de resultados, para eu colher o resultado esperado. Olha, eu vou fazer mais uma perguntinha do público e tenho que dar os parabéns para a Andréa pelo seguinte. Muitas vezes, quando a gente ouve opiniões de convidados aqui no programa, ou mesmo conversando em consultório, quem é paciente, a sua cautela e a sua
o seu cuidado na hora de dizer, porque sabe que a gente está falando com um grande público, isso é muito importante. Então, não quer dizer que para algumas pessoas que até têm um conhecimento a respeito desse jejum intermitente, que até já começaram a fazer e viram algum resultado, quer dizer que você é contra ou quer dizer que não é possível fazer, mas que tem que ser feito realmente com muito cuidado e que talvez para outras pessoas isso nem caiba na rotina. Exato, né? Tem que ter um acompanhamento. Não faz sentido naquilo, na rotina daquela família, daquela mulher que tem tais horários e tais funções. Então, por isso, sempre consulte um profissional. Exato. Vamos fechar com perguntinha do público. Ai, que delícia, eu ficaria aqui o dia inteiro. Vamos lá, mais perguntinha. A Sheilinha querida sempre escreve pra gente, um beijo. Quanto tempo leva pro corpo se acostumar com essa dieta? No final de semana, tudo pode ser consumido? Então, eu acho que ela tá falando da dieta, que é a dieta da pauta, da flexitariana. Mas já que nós estamos com você, nós vamos abrir pra dieta, vamos falar de dieta equilibrada, né? Como é que a gente faz isso? Fim de semana pode tudo? Não. Nunca. A ideia do pode tudo é soltar o freio, literalmente. E não. Então, vamos supor que você adore um bolinho, uma fritura, alguma coisa assim, e durante a semana você tem são 7 dias. Se forem 7 refeições ao dia, são 49 refeições. Uau! Então, se a gente considerar que de segunda a sexta você vai ter um equilíbrio nessa alimentação, você tem o sábado e domingo para você bobear em alguma. Então, se eu for num restaurante e quiser comer o antepasto, quiser tomar um vinho, uma champanhe, pegar uma sobremesa, tudo é bem-vindo, né? As pessoas, quando fazem uma dieta super equilibrada durante a semana, elas sentem muito quando elas comem muito fora da dieta. Então, você percebe o seu limite. Você consegue entender que exagerei nesta refeição. Depois, você dá uma tranquilidade, uma calminha, e no dia seguinte volta a sua dieta, por exemplo, segunda-feira numa boa. Se você faz, durante a semana, uma dieta mais elaborada e mais cuidadosa, e a partir de sexta-feira você come exageradamente na sexta-noite, sábado desde o café da manhã, domingo o dia todo, na segunda-feira você não consegue voltar atrás. Então você vai ficar indo e voltando com esse, eu quero um objetivo de perda de peso. Não adianta querer extrapolar no final de semana. Não vai conseguir. Então, eu vou comer vegetais todos os dias. No final de semana eu quero comer diferente, eu posso não comer vegetal em alguma refeição? Pode. Você já comeu todos os outros dias e num dia você quer comer só um macarrão com um molho de tomate e, sei lá, tomar uma cerveja. Num domingo. Uma refeição. É uma refeição da semana. Não vai comer a panela inteira de macarrão, né? Então, sempre ter um pouquinho de cuidado, né? Eu acho que é importante você ter uma cautela. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental e assim... Pra gente fechar, diretor, prometo, uma última pergunta. É verdade, quando a gente faz uma dieta assim equilibrada todos os dias, quando a gente come aí a nossa jaca, né? Eu costumo chamar de jaca. Comi a jaca, extrapolei. O nosso corpo tá tão acostumado com aquela dieta equilibrada que a jaca nem nos engorda, vamos dizer assim. É verdade. A jaca entra e a jaca sai. É verdade. É verdade. E assim, se você falar nessa condição, você nem consegue digerir tudo aquilo que você comeu. Então, provavelmente, se num domingo você comeu demais, na segunda-feira você vai 3 vezes ao banheiro. Entendi. Então, é uma coisa que você não consegue nem absorver tanto. Olha Por isso só. que é interessante fazer uma dieta equilibrada e não é difícil. É isso que eu acho interessante as pessoas entenderem. Não é difícil você comer bem todos os dias. Basta você fazer uma boa compra, equipar sua geladeira, seu congelador, ofertar tudo isso que você acaba por comer frutas, verduras, legumes, proteína magra, o carboidrato, a fibra e tudo pronto. Quando você tiver que comer alguma coisa errada, nem vai fazer tão mal. E nem é tão errado assim. E nem é tão errado. Exatamente. Acaba sendo o errado acaba sendo um pouco certo. Exato. Pra gente também ter um momento de... né? Hoje eu tô com amigos, hoje eu não vou controlar isso que é tão controlado outros dias. Fica no piloto automático. Automaticamente você come bem. Parabéns, adoro bater papo com a Andréa. A Fuzi sabe disso quando ela fala assim, ai, Andréa, minha mãe. Eu falo, ai, Andréa, minha mãe. Gente, Andréa Zácaro, nutricionista esportiva e presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Tem uma colocação sempre muito clara, muito cautelosa, porque a gente fala realmente para um público muito grande. Então a gente precisa ter cuidado. Tudo é legal, mas nem tudo é para todo mundo. Exato. Então, entender esse conceito, muito obrigada, viu, pelas palavras. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um telefone de contato, que é o 0 operadora 11 4438 8584. 4438 8584 e você tá nas redes sociais. Tem Face, tem... Tudo. Se colocar blog, Andréa Zácaro com 2 Cs, já encontra tudo. Tem bastante coisa. Muito obrigada. Obrigada Sempre um a você, prazer. obrigada. E ó, gente, tá aí. A flexitariana é uma boa dieta. É considerada, então, saudável. Muito bem. Parabéns. Adoro.